Paulinha pergunta aqui, por que que vocês consideram a Klabin Previdenciária se a média do dividend yield dos últimos anos está em 4,25? Mas a gente olha para algumas exceções que são empresas que não estão em setores previdenciários, mas estão previdenciárias as empresas. E a Klabin é uma delas, porque é uma empresa que investiu muito nos últimos anos e o passado dela não reflete nem de perto o que a empresa tem para trazer no futuro. Porque se você ficar olhando para a média dos últimos anos da empresa, você realmente vai achar que ela não valeria a pena um investimento. E não estou falando que ela vale nesse momento um investimento, tá? Eu queria pegar uma pergunta aqui, você que, assim como eu, fomos lá na Klabin. Paulinha pergunta aqui, por que que vocês consideram a Klabin Previdenciária se a média do dividend yield dos últimos anos está em 4,25? O que Ô, você diz aí, Paulinha, Jean? Paulinha, beijo para você, tá? Obrigado pela pergunta. Pessoal, essa é uma dúvida assim, bem recorrente, né? Mas a gente tem algumas empresas que não estão nos setores best, mas que a gente considera que a empresa é previdenciária. Por que, que a gente considera que a empresa é previdenciária? Porque ela tem uma estabilidade, ela tem uma recorrência e uma previsibilidade que a gente procura. Né? Então, são exceções. Tá? Então, por isso que a gente fala assim, foque nos setores best, para quem está começando, mas a gente olha para algumas exceções que são empresas que não estão em setores previdenciários, mas estão previdenciárias as empresas. E a Klabin é uma delas, que é uma empresa que É, tem um calendário de distribuição trimestral, que já está definido, né? É um dividendo que é satisfatório, mas a Klabin ela é uma empresa que você deve olhar principalmente para o projetivo, porque é uma empresa que investiu muito nos últimos anos e o passado dela não reflete nem de perto o que a empresa tem para trazer no futuro. Tá? Então, esse é um ponto assim, super importante, porque se você ficar olhando para a média dos últimos anos da empresa, você realmente vai achar que ela não valeria a pena um investimento. E não estou falando que ela vale nesse momento um investimento, tá? Porque a Klabin, além de você ter que olhar para o futuro, o ideal é que você consiga conciliar a compra da empresa dentro de um preço adequado. Né? Porque você pode uhum, ter uma excelente empresa, mas um péssimo investimento comprando em preços não adequados. Então, a Klabin é um exemplo claríssimo disso. Você é, precisa estar comprando essa empresa, principalmente no momento onde está todo mundo falando mal e falando que minério de ferro, não sei o quê, minério de ferro, que a celulose, celulose. etc., que agora vai estar no low, que vai acabar a empresa. E isso acontece assim, mais ou menos uma, duas vezes a cada 2 anos, esse tipo de movimento acontece. Então a celulose vai estar nas mínimas, a empresa vai ter um resultado que não vai ser satisfatório. A empresa ela é uma empresa que é bastante dinâmica, então ela consegue se adequar a condições de mercado, e essa é uma das grandes vantagens da empresa, então ela consegue quase que virar a chave de, pô, não está muito legal o mercado externo para exportação, vamos investir no mercado doméstico e vamos fazer mais caixa aqui, etc. Então, assim, ela Embalagem, né? consegue ter essa flexibilidade muito grande que outras empresas não conseguem. Então, ela é uma empresa mista, que pode estar fazendo exportação de celulose, ela pode estar transformando isso em produto final e vendendo aqui para o mercado doméstico. Então, assim, ela é uma empresa que ela é multifacetada e ela não fica engessada igual as outras empresas. Mas, como qualquer empresa, principalmente quando os analistas começarem a falar que está péssimo, que o mercado de celulose está horrível, que a empresa vai sofrer, e ela vai cair, né, para patamares assim, e a gente já viu isso acontecendo, a KLBN4 caindo para 2 e alguma coisa, 3 e alguma coisa, né? Quando cai nesses patamares é a hora de encher o carrinho, porque aí você tem que olhar para o projetivo da empresa e aí, em última instância, ela vai conseguir ficar abaixo também aí, ficar acima, aliás, né, até da média Do da médio. empresa nos últimos anos, né? Então, é um É caso muito isso. particular, eu acho que tem variáveis, né? E você precisa de um pouco mais de experiência e um olhar apurado como investidor, que você, sem dúvida nenhuma, vai conseguir conquistar isso aí ao longo dos anos com alguma experiência. Não é para quem está começando, sem dúvida nenhuma. É, exatamente. Eu acho que se a gente fosse fazer uma escala, né, Jean?
para quem está começando, o Best é um lugar muito seguro para se estar, né? Então, são aquelas empresas que estão nos setores de banco, energia, saneamento, seguro, telecom, que você pode se basear pelo dividendo médio dos últimos anos para você fazer suas compras. Então, assim, é o conservador do conservador. Você está dentro dos setores que a gente acredita serem os mais perenes e você está ali olhando para o dividend yield médio dos últimos anos, né? Muito embora não seja uma ciência exata. Quando você vai para as previdenciárias, você adiciona uma camada, né, de sofisticação na tua carteira. Então, quando você traz uma Clabin para sua carteira, é o que o Gia está falando. É muito importante você olhar o projetivo ao invés do médio, né? Porque é uma empresa que está sempre investindo muito dinheiro, caminhão de dinheiro assim. Então, Puma 1, Puma 2, daqui a pouco teve o Caetê lá que eles compraram as terras. Então, assim, é um negócio de CAPEX muito intenso, de investimento muito intenso, mas é quase como você está comprando um bilhete para o futuro, né? É aquela empresa que, sem dúvida nenhuma, vai te aposentar muito bem daqui a 10, 15, 20 anos. Você vai se arrepender de ter comprado, de não ter comprado um pouquinho mais, né? E depois você tem as oportunidades, que aí é todo o resto, né? Que às vezes a gente toma cuidado com usar a palavra oportunidade, porque é simplesmente aquilo que não está dentro da nossa estratégia. Então, a Klabin ela está ali naquele meio termo para aquele investidor que já tem um pouco mais de casca na bolsa. Inclusive, né, Gia, se você pegar os tempos de pandemia ali 2020, 2021, ela quase não pagou dividendo, né? Então foram anos ali bem secos É, ali para quem é, tinha ação da Klabin. a Klabin ela teve um prejuízo contábil, né? Então, quando você tem um prejuízo contábil, você não pode fazer distribuição, né? Depois desse evento, ela fez um hedge, então dificilmente isso vai voltar a acontecer, tá? Mas empresas que têm exposição em dólar, alavancagem em dólar, né? Isso pode acontecer. Então precisa ficar atento realmente a esses pontos. Assim, uma coisa que o pessoal pode perguntar aí, né, Tonicão, é o seguinte: é falar assim, pô, beleza, e como é que eu calculo o projetivo, né? Aí, pessoal, o projetivo, o negócio é mais embaixo, porque você realmente precisa ter uma experiência com análise, né, para fazer esses cálculos projetivos. E é por isso que a gente traz isso já mastigado na plataforma, para que vocês não precisem ficar se preocupando com isso. Então, a gente pega os analistas que cobrem essas empresas e a gente faz uma média, né, das projeções desses caras em relação às projeções do ano para a empresa. Então fica bem mais fácil, dentro da plataforma já tem isso calculado para você.